paz do Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui quem tem o grande prazer de estar falando com vocês é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir para você, por gentileza, deixa o teu precioso like. E eu peço também para você que não é inscrito, se inscreva e continue, irmãos, orando pelo projeto Dorcas e contribuindo com o projeto. Amém? Vou deixar a chave Pix na descrição desse vídeo. A palavra que Deus deu é uma palavra um pouco forte, mas eu tenho que entregar. Existem pessoas que eles dizem assim, que Deus, ele não toca em um filho por causa do pai e da mãe. Que Deus, ele não toca na mãe por causa de um filho. E Deus toca. Tem muitas pessoas que dizem que, eu não acredito que Deus fere. E Deus fere de morte. Isso é uma mensagem antibíblica, não é? Deus, irmã, Deus, ele fere. Mas antes de Deus ferir, antes de Deus até mesmo tirar a vida de alguém, Deus, ele avisa. A palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no verso 20, o Senhor, ele manda um aviso para a igreja de Tiatira. E o Senhor disse assim, olha, ele disse isso ao pastor da igreja, ao anjo, pastor. E o Senhor disse assim, através de João, apóstolo João, o Senhor disse assim, ei, eu tenho contra ti, igreja de Tiatira. Eu tenho contra ti algo, e sabe por quê? Porque você tolera Jezabel. A igreja de Tiatira, ou podemos dizer que o pastor, e vamos dizer, a igreja, ela fazia vista grossa para os pecados que estavam acontecendo nela. E o Senhor está dizendo aqui, que tem pessoas que sabem que tem coisas erradas acontecendo. Podemos dizer, não é, que tem muitas mães que elas estão vendo e estão sabendo que os filhos, ou o filho, ou até mesmo a filha, está fazendo coisa errada. Mas ela está tolerando. E eu sei que você está dizendo assim, irmã, está pensando, né? Irmã, a minha sogra, ela sabia de tudo. As minhas cunhadas sabiam de tudo que o irmão dela estava fazendo comigo. E não era só sabendo, não, estava até ajudando. Estava ajudando. E tem umas que chegam em uma situação, minha irmã, que ela chega, tem mães que chegam
porque ela não gosta da nora. Então ela chega em uma situação que elas até mesmo, elas procuram mulheres para os seus filhos, apresenta, faz de tudo para o filho, abandonou a esposa para ficar com aquela. Até mesmo traz para dentro de casa. Até mesmo marca encontro. Ajuda os encontros a acontecer. E aí, quando a nora vai perguntar, ela diz: é mentira. Eu jamais faria isso. Mas tem sogra, irmã, tem mãe, né? Que arruma homem para a própria filha. Sabe que a filha, ela é casada. Mas ela vai lá e arruma homem para a filha. Porque não gosta do genro. É cunhada que arruma mulher por irmão. Arruma homem para a própria irmã. E depois dá a cobertura. Ajuda a cobertar. Ajuda os encontros a acontecer. E o que é pior, irmãos, são pessoas que se dizem que é serva de Deus. Mas pensa, irmã, que vai ficar por isso mesmo. Pensa que vai passar batido. E o Senhor está dizendo que não vai passar batido, não. O Senhor está dizendo, irmã, ei, que vai ter acerto de conta. Vai ter acerto de conta. E você verás com os teus olhos Deus acertando conta com essas aí. Tu verás, irmã, com os teus olhos. E tu vai dizer assim, verdadeiramente, o nosso Deus é um Deus justo. E é um Deus que não tolera coisa errada. É um Deus que não tolera pecado. Essa palavra de Deus aqui diz, irmã, que o Senhor, Ele deu tempo para aquele povo, daquela igreja se consertar. Mas só que aquele povo não quiseram se consertar, irmã. E o Senhor, Ele disse assim, ó, o Senhor disse assim, ó, e ferirei de morte aos seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O Senhor está dizendo, irmã, que Ele é o Deus que recompensa cada um com as suas obras. Se as nossas obras são obras boas, o Senhor, Ele vai nos recompensar com coisa boa. Mas se as nossas obras são obras más, a nossa recompensa será coisa má. Porque, irmã, nós podemos escolher a semente daquilo que nós queremos plantar, irmã. Mas agora, dependendo da semente que a gente planta, irmã, é aquilo que nós vamos colher. E se tem uma coisa que Deus não muda,
Deus não muda, irmã, plantação de ninguém, não. A pessoa, ela plantou, ela tem que ter consciência que você vai colher. Se você não colher quando você é jovem, você vai colher quando você tiver meia-idade. Mas se você não colher na meia-idade, você vai colher na tua velhice. Tem muitas pessoas hoje que estão velhas, mas só que estão, meu irmão, pagando tudo o que fizeram. Estão pagando. Muitas mães estão pagando um preço alto, porque destruíram o casamento dos filhos, porque destruiu o casamento da filha. E hoje estão em cima de uma cama, chorando, se lamentando, até se vitimizando. Do que está acontecendo com eles. Tem pessoa aí, irmã, que ele planta coisa ruim na vida dos outros, eles esquecem. Mas só que tem uma coisa, irmã. Deus, ele não se esquece daquilo que a gente faz. Deus não esquece, irmã. Porque todas as coisas, bem ou mal, fica registrado diante de Deus. Tem muita gente, irmã, hoje, que estão pagando, irmão, preço por enganar os outros, por puxar o tapete de pessoas no trabalho. Quantas são as pessoas, irmão, que prejudicou pessoas no trabalho? E olha que Deus avisou. Mas a pessoa foi lá, irmã, e prejudicou. Fez a casinha, fez uma armação. Fez uma armação. Infelizmente, sabe, irmã? A pessoa foi mandada embora e às vezes até sem direito a nada. Por causa da armação que a pessoa fez. Porque aquela pessoa, como disse o outro, irmã, fez a casinha. Perseguiu outras pessoas que perseguiu tanto. Que a pessoa acabou pedindo a conta e saindo do serviço. Só que tem uma coisa, irmã. O nosso Deus, ele é um Deus, irmã. Um Deus de justiça. E vai chegar o dia do acerto de conta. Vai chegar o dia, irmã, que tudo que a pessoa plantou, a pessoa vai ter que colher. Tem muita gente, irmã, que no passado fez tanta coisa ruim, fez tanta maldade para os outros, mas agora estão velhos, estão colhendo, agora fica chorando, fica se vitimizando. A gente, irmã, pode ter dó, mas Deus não tem dó, não. Sabe por que Deus não tem dó, irmã? Porque tudo que está acontecendo na vida daquela pessoa é colheita. E quando as pessoas falavam, cuidado, hein? Você vai colher tudo que você está plantando. A pessoa não acreditava. Vou nada. Porque tem muitas pessoas, irmãs, que não acreditam na lei do retorno.
Tem gente que não acredita, mas a lei do retorno, irmã, ela existe. Por isso que em Gálatas 6 e 7 o Senhor diz assim, não erreis, porque Deus não se deixa se escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, ele colherá. E o Senhor está dizendo aqui para pessoas, olha, cuidado. Ainda há tempo de você se arrepender. Mas se você não se arrepender, o Senhor está dizendo que Ele vai ferir de morte os seus filhos. É uma palavra forte, mano. Aonde Deus ele está dizendo que Ele vai ferir de morte. Tem pessoas, irmãos, que eu sei que a pior dor que existe é uma mãe enterrar um filho, é um pai enterrar um filho. Mas só, irmãs, que Deus ele avisa, Deus fala. Que é para a pessoa se arrepender, que é para a pessoa parar de ficar fazendo coisa errada. Que é para a pessoa parar de ficar brincando com as coisas de Deus. Parar de ficar escandalizando a obra de Deus. Mas entra por um ouvido e sai por outro. Aí Deus vai lá e Deus fere, e fere de morte. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa falar melhor, Pai, em cada coração, Pai. Senhor, fica conosco, Senhor. Nos dá, Senhor, um dia de vitória. Em nome de Jesus. Amém.